Agora, nós vamos fazer a patinha dianteira do leitão. Eu já fiz aqui os 6 pontos baixos no anel mágico e 2 em cada ponto de base, que totalizou 12 pontos baixos. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos pegar somente o fio de trás. Vamos fazer os 12 pontos. Então, vamos fazer o primeiro. Nós já vamos ter que marcar. E vamos continuar fazendo essa carreira, pegando somente a laçadinha de trás. Terminado a terceira carreira, antes de nós continuar, nós vamos colocar uma base. Eu vou colocar de papelão. Então, nós vamos cortar, que dê certo aqui. Vai depender da espessura do fio que tiver fazendo. As minhas deu 1,5 centímetro. Eu peguei 2 para ficar mais firme. E aí, nós vamos colar com cola branca. Lembrando que tem que colar antes e esperar secar, senão vai dobrar. Não ficou muito redondo, porque depois, se não der muito certo, sempre tem que dar uma cortadinha assim em volta com a tesoura. Depois que estiver seco, bem certinho o tamanho do papelão, nós vamos colocar ele como base no pezinho. E aí, vamos continuar fazendo. Agora, nós vamos diminuir. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos ficar ao redor do pezinho com 8 pontos baixos. Então, nós fazemos o primeiro ponto. E aí, o próximo, nós vamos diminuir um ponto. E assim, vamos pela carreira até terminar. Um ponto baixo, e aí diminuímos um ponto. Agora, da carreira de número 5 até número 9, nós vamos fazer ponto sobre ponto. São 5 carreiras. Nós vamos fazendo e vamos colocando já o enchimento, porque depois não vai, por ser muito fino, fica mais difícil colocar até o final. Então, vamos fazer as 5 carreiras e não esquecer de colocar o enchimento. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto para nós dar continuidade. Agora, nós vamos para a carreira de número 10. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento.
Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E o próximo e último aumento. E vamos finalizar com 2 pontos baixos. 1, 2. A carreira de número 11, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós temos 10 pontos baixos. Então, vamos fazendo essa carreira de ponto sobre ponto, nos 10 pontos. Agora, vamos para a carreira de número 12. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em um aumento por 2 vezes. 2, agora um aumento. Vamos fazer novamente 1, 2, um aumento. Agora, por 2 vezes, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e o último aumento. Nós ficamos com 14 pontos nessa carreira. A carreira de número 13, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a carreira de número 14. Nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. 2, 3. Um aumento. Um, 2, 3. Novamente um aumento. Agora, nós vamos fazer por 2 vezes 2 pontos e um aumento. 2, um aumento. E finalizamos com 1, 2 e o último aumento. Nós ficamos com 18 pontos. A carreira de número 15, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Já fiz a minha carreira de ponto sobre ponto e já vim colocando o enchimento. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, que é de ida e volta. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer de início uma diminuição. É um pouco difícil para fazer aqui essa diminuição, mas um jeitinho dá certo. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos, 2, 3, 4. Agora, nós fazemos um aumento. Fazemos 4 pontos baixos novamente. 2, 3, 4.
No próximo, um ponto baixíssimo. Fazemos uma correntinha, viramos e vamos no início fazer uma diminuição. Agora, nós fazemos novamente 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Fazemos um aumento. Agora, nós fazemos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo, um ponto baixíssimo. Fazemos novamente uma correntinha, viramos o trabalho. Vamos fazer novamente de início a diminuição. Agora, nós fazemos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Agora, nós fazemos o aumento. Fazemos 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E fazemos o ponto baixíssimo. E finalizamos. Só cortar o fio aqui. Vamos cortar deixando um pedaço para costurar depois. Deixar um bom pedaço aqui. E tá pronta a perna dianteira. Depois, quando for costurada, aí coloca mais enchimento. Lembrando que precisamos de 2 perninhas. Agora, nós vamos fazer a patinha traseira do leitão. Ela é um pouquinho diferente da dianteira. Eu comecei já fazendo, porque o início são os mesmos pontos, então eu fiz até a 3ª carreira. Eu fiz os 6 pontos baixos, 2 em cada um de base, que totalizou 12 pontos. E fiz a carreira de 12 pontos, pegando a laçadinha de trás. E agora também nós vamos diminuir para 8 pontos, igual a da frente. Vamos colocar a base, que a base é o mesmo tamanho também. Então, vamos colocar primeiro a base aqui. E agora, nós vamos diminuir, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar com 8 pontos baixos. Então, vamos lá. Vamos fazer um ponto baixo. E vamos diminuir um ponto. Por toda a volta, vamos fazer dessa maneira. Um ponto baixo. Diminuímos um ponto.
Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Será das 5 a 8, de número 5 até de número 8, será ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto para nós dar continuidade. Já fiz aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a carreira de número 9. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Agora, 3 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, um aumento. Vamos finalizar com 2 pontos baixos. A carreira de número 10, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós temos 10 pontos ao redor da peça. Vamos para a carreira de número 11. Nós vamos fazer 2 pontos e um aumento por 2 vezes. E um ponto e um aumento por 2 vezes. 2, um aumento. Novamente 2 pontos, um aumento. Agora, um ponto, um aumento. Um ponto e o último aumento. Agora, nós fazemos ponto sobre ponto nesta próxima carreira. Agora, vamos para a carreira de número 13. Não esqueçam de colocar enchimento. Nesta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. 2, 3. Agora, um aumento. Mais uma vez de 3 pontos e um aumento. 2, 3. Agora um aumento. Vamos fazer por 2 vezes 2 pontos e um aumento. 1, 2. Agora um aumento. O último aumento, 1 ponto, 2 e o último aumento. A carreira de número 14, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a carreira de número 15. Nesta carreira, nós vamos fazer 4 pontos e um aumento por 2 vezes. Depois, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento por 2 vezes. 4 pontos. Agora, nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer mais uma vez de 4 pontos e um aumento.
3, 4 pontos. Agora fazemos um aumento. Agora nós fazemos por 2 vezes 3 pontos de um aumento. 3 pontos. Agora um aumento. Vamos ficar com 22 pontos. Finalizamos com mais 3 pontos no aumento. 2, 3 e o último aumento. Agora nós vamos fazer esta parte aqui de ida e volta, que será igual a da perna dianteira, não esquecendo de ir colocando o enchimento. Agora nós fazemos uma correntinha, viramos. Vamos fazer uma diminuição no início. Agora nós fazemos 5 pontos baixos para fazer o aumento. No outro era 4, aqui é 5. 3, 4, 5. Agora nós fazemos um aumento. E finalizamos com 5 pontos baixos. Quatro, 5. E puxamos um ponto baixíssimo. Fazemos novamente uma correntinha, viramos, fazemos a diminuição. Fazemos novamente 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, um aumento. Vamos fazer 4 pontos baixos agora. Dois, 3, 4 e puxamos no final, no último ponto, nós puxamos um ponto baixíssimo. Vamos fazer novamente uma corrente para virar. Vamos diminuir os 2 primeiros. Vamos fazer agora 4 pontos para fazer o aumento. 1, 2, 3, 4. Agora nós fazemos o aumento.
e finalizamos com 4 pontos. No final, nós puxamos um ponto baixíssimo. E aqui já tá pronto. Só cortar. Deixando um bom pedaço para a costura. Lembrando que precisamos de 2 também. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. Nós vamos começar fazendo 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nós vamos fechar na primeira correntinha. Aqui, nós vamos subir uma correntinha e vamos fazer dentro do anel 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos baixos, nós vamos puxar nesse primeiro. Um ponto baixíssimo. Agora, esses 2 pontos aqui, nós vamos marcar. Pronto, tá marcado os 2. Agora, nós vamos virar e vamos fazer pra cá. Nós precisamos diminuir um ponto. Ao invés de nós subir uma correntinha e diminuir pelas alcinhas, nós não vamos fazer correntinha e assim já no primeiro ponto nós diminuímos. Aqui nós vamos fazer 8 pontos baixos. Fizemos aqui 8 pontos baixos, esses 2 ficaram. Agora, nós voltamos e vamos fazer agora de volta 7 pontos baixos. Sempre vamos diminuir um ponto. 2, 3, 4, 5, 6 e o último 7 pontos. Agora, nós voltamos e fazemos 6 pontos baixos. Dois, 3, 4, 5 e o último 6 pontos baixos. Voltamos e fazemos 5 pontos baixos. Três, 4,
5 pontos baixos. Agora voltamos e fazemos 4 pontos baixos. Quatro pontos baixos. Nessa volta, 3 pontos baixos. Já dá pra ver, ó, os pontos. Dois pontos baixos. Um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. 1, 2. E vamos fazer em volta pontos baixos. Nós descemos até aqui. Nós temos que descer com 9 pontos. Aqui serão os 2 e subimos com 9. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Agora, nós vamos tirar este, vamos fazer os 2 pontos aqui. Porque nós temos que subir com, fazer 9 pontos na subida agora, para ficar igual. Começamos aqui e vamos subindo, fazendo 1 ponto, 2 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E o último aqui, bem aqui, é 9. Esse aqui, bem na pontinha, é o 9º ponto. Nove pontos. Agora, nós fazemos um ponto baixíssimo nesse que nós começamos. Tá difícil. Agora, nós vamos cortar o fio. Vamos esconder esse fio de uma maneira que não apareça muito. Nós precisamos pegar uma agulha mais fina para puxar o fio para cá. Vamos pegar aqui, nesse seguinte já, vamos puxar para dentro. E vamos puxar mais para dentro aqui, dividir o fio e amarrar.
E tá pronto a orelhinha. Lembrando que precisamos de 2. Agora, nós vamos fazer o rabinho do porquinho. Nós vamos fazer 15 correntinhas. Feitas as 15 correntinhas, nós vamos puxar no seguinte, já nós vamos puxar um ponto baixíssimo. Agora, nós seguimos fazendo em 13 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada uma delas. E é só cortar o fio, deixando um pedaço para costurar, e tá pronto o rabinho. Então, aqui cheguei ao final das 13 correntinhas, nós ficamos com 26 pontos. Não contando com o ponto aqui do início. Nós vamos cortar o fio, deixando um pedaço para costurar. Podemos até amarrar aqui nesse pedaço do início. Depois nós vamos costurar. E podemos dar uma enroladinha nele, enrolar, enrolar, enrolar. E tá pronto o rabinho. Agora, nós vamos começar a montar o nosso leitão. Então, nós fizemos as patinhas dianteiras e as traseiras, colocamos o papelãozinho embaixo e colocamos fibra. Só que eu fui costurar e a perninha não aguenta, porque é muito fininha. Aí, eu vou colocar o bastão de cola, é o bastão mais grosso. Aí, nós cortamos um pedaço que dê na penúltima carreira, até aqui. Não pode ser maior, que não vai dar certo. Ela dá bem certinho na perninha. Aí, ela vai ficar firminha. Ó, dá na penúltima carreira. Depois que nós costurar essa parte aqui no corpinho, aí nós enchemos de fibra essa parte aqui, pra ficar gordinho aqui essa parte. Essa eu já comecei a costurar, aqui tá o fio, ainda não terminei. E marquei onde que nós vamos colocar as perninhas. Aqui embaixo vai ficar com a distância de 5 pontos aqui da outra perninha. Mas para nós colocar a primeira perninha, para se localizar, eu marquei aqui bem no meio dos olhos. Marquei aqui em cima, bem no meinho. Aí eu fui contar as carreiras e as carreiras não dá certo, porque aumenta, diminui. Então, nas carreiras contadas não dá certo para se localizar. Aí eu peguei a trena para medir. Então, colocando a marca retinho com o meio dos olhos, nós temos aqui 8,5 centímetros para cada lado. Ó, de cima até a ponta da perninha, que fica, ó, daqui pra cá, daqui pra cá. E aqui
também dá pra medir se quiser. Deixa eu ver como que nós vamos fazer aqui. Deixa eu ver essa carreira, então eu vou medir assim. Deixa eu ver que eu não medi ainda. Até o focinho, a pontinha do focinho, dá 10 centímetros, 9 centímetros. Dá 9 centímetros e meio dessa carreira aqui que tá costurado a perninha. Então, do focinho até a perninha, 10 centímetros e meio. Aqui são 5 carreirinhas. Pode contar 5 carreirinhas e colocar a outra perninha. Aqui, do meio de cima, do meio pra perninha é 8 centímetros e meio, igualmente do outro lado. Então, eu já comecei a costurar essa perninha. Eu vou costurar outra e ver se tá bem certinho, que daí eu finalizo. Porque às vezes não dá certo e tem que cortar todo o fio. Assim, eu só finalizo quando vejo que tá bem certinho. Então, nós vamos colocar ele, posicionar primeiro com os alfinetes para depois começar a costurar. Bem colocadinho aqui. Eu vou costurar essa parte aqui e volto para nós costurar essa e colocar a fibra. Já costurei aqui atrás. Agora nós vamos, antes de fechar, vamos colocar enchimento aqui. Não vai muito enchimento, vai pouquinho. Vamos dar uma socadinha para ele ficar bem gordinho aqui atrás. Socamos ali, bem cheinho. E agora, nós vamos fechar aqui essa parte. Fechamos, ó, ficou bem gordinho aqui atrás. Igual essa outra perninha, nela fica mais firminha. Então, agora é só costurar essa parte. Já costurei as duas patinhas dianteira, agora nós vamos costurar as traseiras. Vamos colocar uma para se localizar, para depois colocar a outra. Vai ficar mais ou menos reto com a parte de cima e com a parte de baixo. Aí, nós vamos fazer o mesmo esquema que a dianteira. Nós vamos colocar pedaço de bastão de cola quente, que é a mais grossa. E vamos cortar um pedaço que fique na penúltima carreira. Vamos dar uma forçadinha que vai bem certinho aqui. Aqui no fundo não cabe enchimento. E aí, nós vamos costurar essa parte e vamos deixar com enchimento essa parte aqui para deixar gordinho aqui atrás. Aqui eu já marquei aonde que vai a segunda perninha. Ó, eu coloquei os alfinetes. Sempre é bom colocar os alfinetes costurando e tirar depois que termina a costura. Aqui é para ficar 4 pontos de distância entre as perninhas. Então, é só posicionar com os alfinetes
e costurar. Eu vou costurar essa parte aqui, volto para nós colocar o enchimento e finalizar aqui por dentro. Já costurei a parte de trás, agora antes de nós costurar a frente, nós vamos colocar enchimento. Como aqui é mais gordinha, vamos colocar aqui primeiro, para ficar bem firminho. Se achar melhor também costurar na frente e colocar na parte de trás também dá. Nós vamos colocar bastante, que fica bem gordinho. E aí é só continuar a costura, finalizar. Eu vou finalizar e volto para nós colocar a orelha daí. Agora, já com as pernas colocadas, nós vamos colocar a orelha. Eu já costurei uma e marquei para colocar outra aqui. Então, a orelhinha não tem fio para costura na peça, nós temos que pegar, colocar na agulha. Eu costurei uma e deixei o tanto do fio que sobrou para colocar costurar outra. Colocar na agulha agora, daí já costura outra. Eu marquei aqui, vai dar mais ou menos aqui, ó. Aqui enviesado com o olho. Dá bem certinho aqui. E acima do olho, ó, dá 1, 2, 3, na quarta carreira, coloca a orelhinha. E ela vai dar pra trás, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. Olha. E a distância entre elas vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca no 7. Então, nós vamos costurar ela assim. Eu já marquei aqui. Vou voltar com a agulha lá.
Então, nós vamos colocar aqui, ó. Nós fizemos 2 pontos baixos aqui na frente, mas nós vamos usar 3. Vamos começar por esse. Agora, nós vamos lá para a parte de trás. Já vamos sair aqui nesse alfinete. E vamos prender ele bem nessa parte aqui do meio, que fica o ponto no meio. E aí é só continuar costurando. Ó, ela já ficou presa aqui. Agora é só continuar costurando essa volta que nós fizemos os pontos baixos aqui dentro do anel. Então, é só costurar os pontos aqui agora. Lá na frente já tá costurado, é assim mesmo, ó. Eu vou terminar de costurar esta orelha, a segunda no caso, e volto para nós colocar o rabinho. Agora já costuradas as orelhinhas e as perninhas, nós vamos costurar porque é o último rabinho agora. Nós vamos colocar o rabinho, uma volta acima aqui do final. Nós vamos colocar dessa maneira. Eu coloquei o alfinete ali para prender. Esse fio aqui, esse curto aqui, já dá para puxar aqui com a agulha. Daí não atrapalha e ainda firma. Vou sair aqui mesmo no alfinete para puxar essa ponta aqui. Pronto, e ela não atrapalha para costurar. Só eu tô com a fibra, depois eu devolvo a fibra. E aí, então, é só costurar o rabinho.
Então, já costurei o rabinho e já tá pronto o leitãozinho. Pode ser leitão, leitoa, tanto faz. É um porquinho ou uma porquinha. Eu digo leitão, então que seja leitão. Então tá pronto o nosso leitão. E eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima.